O ano 2000 seria muito especial por uma infinidade de razões. Estávamos entrando em um novo milênio, uma nova era, um ano que só existia em histórias de ficção científica. Esse, de forma alguma, era um ano novo convencional. Finalmente era o futuro, mas talvez não o futuro que todos estavam antecipando. Milhões de pessoas ao redor do mundo passaram seus últimos momentos em 1900 encarando o relógio, mas não pelo motivo que você pensa. Em vez de celebrar, estavam aterrorizados, porque assim que o relógio marcasse meia-noite, o mundo acabaria e num piscar de olhos, o ano 2000 seria um futuro agora passado. Muito prazer, sou Manuel Neto e você está no meu canal. A notícia sobre esse evento iminente estava circulando há anos. O público até deu um nome para este fenômeno, Y2K, ou Bug do Milênio. E à medida que o final dos anos 90 se aproximava e o ano 2000 batia a porta, as pessoas lotavam lojas em todo o mundo e faziam fila para comprar comida, água, armas e suprimentos para criar kits de sobrevivência, porque nesta data, de acordo com fontes confiáveis, os computadores falhariam, portões de prisões se abririam, barragens inundariam, bancos perderiam todo o dinheiro, mísseis nucleares seriam lançados automaticamente. Para entender exatamente o que causou um pânico mundial tão estranho como este, primeiro precisamos discutir o que tudo isso significa. Para ser claro, previsões de fim do mundo de forma alguma eram algo novo, mas isso era algo diferente. O bug do milênio não era apenas alguma história de Armagedon inventada por teóricos de conspiração. Na verdade, era algo que poderia ter validade, e muitas pessoas na época perceberam isso e se prepararam para o pior. E é exatamente isso que tornou o bug do milênio uma história tão incrível. Na verdade, haviam três coisas grandes acontecendo no século XX, especialmente nos anos 90, que foram responsáveis pelo susto do bug do milênio. O crescimento exponencial da tecnologia, a ambiguidade e o mistério que estavam presentes nos novíssimos computadores pessoais e o acesso avassalador à informação que o mundo viu no final do século. E esses fatores também estão relacionados às origens da história do bug do milênio. Então, o que exatamente era essa história? Como isso funcionava? A resposta para essa pergunta, na verdade, remonta a um período mais distante do que você possa imaginar. A primeira menção conhecida sobre esse bug como um problema legítimo remonta a 1958, descoberta por um funcionário da IBM, Bob Bemer, que também foi um dos mais renomados cientistas da computação do século XX. Ele propôs sua ideia durante uma época em que os computadores eram ainda novos, um luxuoso e custoso subproduto da Segunda Guerra Mundial. Mas com o tempo, essas máquinas poderiam se tornar incrivelmente sofisticadas e parte de nosso cotidiano, e ele reconheceu isso. Em 1958, a memória era extremamente cara, e naturalmente, para economizar dinheiro enquanto maximizava a eficiência, eles removeram o que achavam ser informações redundantes. E é disso que se trata o bug. Tudo tinha a ver como os números eram apresentados no relógio. Daí vem o termo Y2K abreviado, Year 2000, ou Ano 2000. Veja bem, computadores da época levavam em conta apenas os dois últimos dígitos de um ano ao calcular a data, pois ter 1 e 9 no início de cada conjunto de dígitos que simbolizavam o ano usava mais memória do que valia a pena. Os dois últimos dígitos era mais do que o suficiente. Não era necessário ter o ano completo na tela para saber de que ano aquele dado se tratava. Os dois últimos dígitos eram mais do que suficientes para isso. Havia até mesmo alguns computadores que usavam apenas um dígito para representar o ano. Então, em vez de 1978, você tinha apenas 8. Quer dizer, todos ainda sabiam que era o século XX. Mas o que aconteceria à medida que nos aproximássemos do século XXI? Bem, naturalmente o ano 2000 teria que ser representado como 00. Mas como um computador que armazena apenas dois últimos dígitos de um ano reagiria a isso? Seria lido como 100 ou retrocederia e seria lido como 0, avançando lentamente à medida que os anos progrediam? Seria o ano 2001 ou 1901? À primeira vista, isso provavelmente parece uma situação mista em termos de gravidade. Tenha em mente que mesmo naquela época os computadores não armazenam apenas datas e horas para serem organizados e manter registro. Eles também usam essas datas e horas para realizar cálculos importantes com dados. O banco é um ótimo exemplo disso. Havia temores de que no Y2K todo o dinheiro dos bancos desaparecesse, e há uma razão válida para pensar nisso. E tudo tem a ver com os erros de computador. Não é como se em 1º de janeiro o dinheiro simplesmente desaparecesse de todos os cofres, mas sim os servidores e computadores do banco calculariam juros do dinheiro com base no tempo e na data. Se os computadores retrocedessem para 0, os juros provavelmente estariam fora do controle. Isso é o que as pessoas temiam, e isso realmente aconteceu. Em 1º de janeiro de 2000, um homem na Alemanha teve brevemente 6 milhões em sua conta bancária, com a transação dos juros em sua conta datando de 30 de dezembro de 1899. O banco estava calculando todos os juros que haviam se acumulado desde aquela data,
Isso foi apenas um banco que não atualizou seu software a tempo. Imagina isso em escala global. Pessoas veem seus novos saldos de conta e agora milhares de pessoas estão sacando grandes quantias de dinheiro no banco. Ou talvez você tenha um problema oposto. Uma transação bancária lida como datada de 1999 e o computador pensa que é 1900 e calcula os juros retroativamente. Além disso, no Japão, usinas de energia nuclear realmente tiveram vários alarmes disparados alguns minutos após a meia-noite devido a este bug. E se o mesmo acontecesse com mísseis, criando falsos alarmes de um potencial ataque nuclear? Agora, você provavelmente vê onde está o problema e naturalmente por que as pessoas entraram em pânico. E os bancos e mísseis nucleares eram apenas parte disso. Todos esses problemas criados pelo bug fariam com que as necessidades e privilégios cotidianos da sociedade falhassem ou até deixassem de existir, o que levaria à anarquia e, antes que você percebesse, uma guerra civil completa. O Y2K seria o efeito dominó rápido para o fim do mundo. Mas voltemos um pouco e veja quais são as nossas opções. Porque felizmente o Y2K pode ser interrompido, mas vai exigir muito trabalho e ser muito caro. Em 1958, as pessoas em grande parte ignoraram o aviso proposto por Bemer, tanto devido à distância no tempo quanto à tecnologia em constante mudança. O ano 2000 ainda estava a 42 anos de distância, tínhamos algum tempo para nos preocupar com isso. Mas à medida em que a humanidade continuava adiando e procrastinando a resolução do problema, a data continuava se aproximando, e o bug do milênio se apresentava cada vez mais como uma ameaça maior a cada dia. No entanto, as pessoas em 1958 presumiam que 40 anos a partir de agora, os computadores antigos já teriam sido atualizados para reconhecer e corrigir este problema. Muitas empresas que não sentiam necessidade de investir todo esse esforço e dinheiro na atualização de suas máquinas simplesmente continuaram usando a tecnologia antiga. Como você pode ver claramente, há uma certa contradição aqui. As pessoas acreditavam que, no futuro, todos os computadores e os seus softwares seriam atualizados para corrigir esses problemas até então. Mas ao mesmo tempo, muitas dessas empresas não tinham motivo para fazer a atualização porque as máquinas de 30 anos ainda funcionavam. As tecnologias continuavam a avançar a uma taxa sem precedentes. As pessoas simplesmente não sabiam como lidar com toda essa tecnologia, e isso era evidente na percepção geral do Y2K pelo público em geral. As pessoas constantemente tinham que se adaptar às coisas e ideias novas, a ponto de a mudança se tornar quase rotineira. É muito fácil subestimar o quanto a tecnologia mudou durante o século XX. Passamos da carruagem puxada por cavalos para o telescópio espacial Hubble em uma única vida. O uso generalizado do computador pessoal ainda era um conceito novo. Significava que muitas dessas pessoas não entendiam realmente ou simplesmente não se importavam em entender. O público em geral não estava se esforçando para aprender os detalhes técnicos por trás do bug do milênio. Eles estavam apenas vivendo suas vidas normais, assistindo a TV, lendo o jornal e lendo na internet o que a mídia estava lhes dizendo. Isso foi o componente-chave que realmente levou o pânico ao extremo. Consequentemente, nos anos 90 ocorreu o surgimento das chamadas fake news. Isso não quer dizer que o bug fosse o fim do mundo, porque não era, mas foi exagerado. Considere a quantidade de dinheiro que os países gastaram para tornar seus softwares à prova desse bug. Os Estados Unidos gastaram muito mais dinheiro em remediação deste problema, enquanto que a Itália gastou muito pouco. E ambos os países experimentaram problemas em níveis semelhantes. Mas isso não leva em consideração que a Itália gastou em testes de departamentos governamentais e em empresas. Poderia ter sido bilhões. Portanto, sim, o problema era sério e poderia ter causado alguns problemas significativos se não fosse tratado. Mas um evento de fim do mundo? Provavelmente não. Mas isso não impediu que as notícias dissessem às pessoas que os aviões cairiam do céu e ocorreria uma fome mundial. Na década de 60 e 70, quando a televisão ainda era nova, você tinha principalmente pessoas como Cid Moreira, apenas sentados na frente da câmera, relatando as notícias e apresentando os fatos durante os telejornais. A única informação que você podia obter realmente vinha de empresas corporativas especializadas em pesquisas e precisão. Nos anos 90, com a internet, havia mais notícias, mais informações. Você pode agradecer ao computador pessoal por isso. Uma explosão de informações de fácil acesso e mais pessoas podendo compartilhar suas opiniões por meio de blogs, diários online, etc. Com a internet, todos tinham uma representação igual, incluindo os respeitáveis e talvez alguns dos mais não convencionais. As pessoas podiam postar o que quisessem e ganhar popularidade com isso, mesmo que estivessem mentindo. Isso foi o caso com o bug do milênio. Agora você tinha uma tonelada de tabloides enganosos e coberturas de notícias sobre como o apocalipse estava a caminho, explorando gerações de pessoas que ainda estavam acostumadas às antigas formas de obter informações. Foi a receita perfeita para o desastre. E para a surpresa de muitas pessoas, em 1º de janeiro, obviamente, nada perigoso aconteceu. E as pessoas, pouco depois, começaram a perceber o sensacionalismo que acabara de ocorrer. O autor cristão Carl Stinger
colocou de forma eloquente que muitos pregadores que se aproveitaram dos sentimentos das pessoas durante o susto do bug do milênio nunca se desculparam por suas táticas alarmistas. Os Estados Unidos acabariam gastando cerca de 100 bilhões na lei do reparo do bug, projetada para combater quaisquer falhas relacionadas à virada do ano 2000. Independentemente de quão graves as coisas poderiam ter sido, o bug do milênio não foi falso, foi evitado. Mas como as falhas de computador são frequentemente imprevisíveis e podem resultar em diferentes resultados, dependendo da configuração, teoricamente não há como saber exatamente quanta destruição o bug do milênio poderia ter causado. Se os Estados Unidos teriam ficado bem sem a lei do reparo do bug do milênio, será sempre especulação. Mas apesar de todo o alarmismo que o bug do milênio gerou, houve algo de bom que surgiu dele. Essencialmente, isso forçou milhares de computadores a fazer upgrade para o software mais recente e avançado. Algo que provavelmente não teria acontecido por um longo tempo se um erro como esse não tivesse se apresentado. Isso não apenas preparou as pessoas para serem mais críticas em relação ao que lhes é dito, mas também as ensinou a se adaptarem constantemente a um mundo em constante mudança. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se e clique no sino de notificação para nunca perder um vídeo futuro. Muito obrigado.